Olá, eu sou Iago Lucas Vinícius de Moraes. Esse é o Psicodrologia, um canal para falarmos um pouco sobre a masculinidade, sobre a mentalidade masculina, enfim, sobre como é a vida do homem na atualidade. Esse mês eu estava pensando em juntar alguma coisa relacionada ao vídeo anterior sobre a invisibilidade masculina nos estudos, nos documentos sobre violência, né? E acabei meio que tendo uma discussão de que não tem problema não falar dos homens quando eles são as vítimas de violência, porque quem mais causa as agressões e homicídios são homens, então são homens morrendo por outros homens, então dane-se, tudo bem os homens morrerem. E eu também nós tivemos agora nesse mês de março o caso do atirador de Suzano, então eu resolvi falar um pouco sobre a masculinidade tóxica. Bom, de acordo com aqueles que acreditam haver uma masculinidade tóxica, né, e que a nossa sociedade machista patriarcal ela incentiva o desenvolvimento dessa tal masculinidade, eles se baseiam um pouco no conceito de masculinidade hegemônica e o Honnels vai criar na década de 90, que vai dizer que a nossa sociedade ela diz que ser homem de verdade é ser homofóbico, ou seja, é não gostar ou odiar gays, é ser violento, é ser dominador, é ser misógino. Homens não podem gostar de nada que seja feminino ou associado à femininidade. Eles devem, inclusive, odiar e desejar oprimir as mulheres. Ganância, o machismo patriarcado, ele incentiva os homens a serem gananciosos e explorar os recursos ambientais sem se preocupar com o futuro, levando à extinção de inúmeras espécies animais e vegetais, ao efeito estufa e a sabe-se lá mais o que. Diz que os homens devem correr perigo, por mais estúpido ou sem noção que seja esse perigo. O importante é o homem demonstrar ser corajoso, mesmo que isso acabe com a vida dele. Os homens não devem se importar com a própria saúde, porque se importar com a saúde é coisa de gente fraca, é coisa de gays e mulheres, portanto, homens de verdade não se preocupam com a saúde e devem ser estoicos e alexitímicos. Eu sei que muita gente não vai concordar com o termo estoicismo aqui, mas é o termo usado na literatura e quem defende a existência da masculinidade hegemônica, da masculinidade tóxica, vai falar que vivemos uma cultura que incentiva os homens a serem estoicos, no sentido de que estoicismo seria você não negar ou você não demonstrar emoções. E a alexithymia é um termo médico e se refere à incapacidade que a pessoa tem de dizer o nome daquilo que ela está sentindo. Então você pergunta para alguém o que ela está sentindo e ela responde, eu não sei. E segundo essa teoria de que existe uma masculinidade tóxica, a nossa sociedade ela faz isso com os homens. Os homens não podem demonstrar emoções, então eles devem ser alienados de suas próprias emoções, eles devem ser incapazes de reconhecê-las, identificá-las e, portanto, dar um nome a elas. Mas será que a nossa sociedade ela realmente incentiva a existência de uma masculinidade tão tóxica? Será que o problema do atirador de Suzano, assim como todos os atiradores de massa que tiveram tanto aqui quanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo, eles são sempre homens. E aí isso muitas vezes é usado como argumento para dizer que o como uma prova de que nós vemos em uma sociedade que incentiva os homens a serem violentos, porque se fosse algum problema de bullying ou de falta de habilidades sociais, então homens e mulheres deveriam ser atiradores assassinos de massa com a mesma frequência. E já que não são, já que todos são homens, isso é um problema da masculinidade tóxica. Só que essa mesma masculinidade tóxica que é incentivada pela cultura machista patriarcal, ela também tem muitos pontos positivos. Foi essa masculinidade tóxica que criou basicamente todas as ciências, artes e tecnologias que
proporcionam a vida confortável que nós levamos hoje em dia, que você provavelmente tem se você está assistindo esse vídeo. Por mais que a sua vida não seja perfeita, pode ter certeza que ela é muito melhor do que era 2, 3 mil anos atrás. E a masculinidade hegemônica, tóxica, ela tem algumas características positivas, boas, como por exemplo o foco na ação, se alguma coisa não está boa, vai lá e mude, não fique simplesmente reclamando. O papel de protetor provedor, então, da mesma forma que o feminismo disse que as mulheres no passado eram oprimidas por não poderem trabalhar, nós podemos também pensar no contrário. Nós podemos dizer que as mulheres elas eram privilegiadas por poderem ser sustentadas, por não ter que se preocupar em trabalhar, mas terem alguém que lhes protegesse e provesse materialmente, né? O Warren Farrell fala que o homem ele tem 3 profissões gratuitas que não recebe nada em troca, né? Uma delas é o de guarda-costas particular das mulheres e também a questão de seu provedor, né? É, o homem trabalha para sustentar a mulher, assim como um empregado trabalha para sustentar seu patrão e não o contrário. Nós temos a questão do altruísmo, a, a ideia de masculinidade, de ser um homem de verdade. Ela está muito ligada à ideia do herói, do se sacrificar em nome dos outros. Então, o altruísmo também é algo que está muito ligado. Temos a questão da autossuficiência, né? O homem de verdade, é, o homem hegemônico do machismo, do patriarcado, ele não deve ser um bebê chorão que depende dos outros para tudo, mas ele deve ser capaz de se virar sozinho. E ele deve ser alguém responsável. Se ele errou, ele deve arcar com as consequências, deve admitir seus erros e consertá-los. Além disso, se existe uma masculinidade tóxica, também deve existir uma feminilidade tóxica. E é interessante como nós não falamos disso. Falar de que as mulheres têm defeitos, por mais que a gente fale ainda no dia a dia com bastante frequência, é algo que está virando meio que um tabu, porque pode ser interpretado como uma violência psicológica, social contra as mulheres, uma forma velada de machismo, de sexismo e tudo mais. Mas não, as mulheres são seres humanos assim como os homens, portanto elas têm qualidades e defeitos. E se nós vamos falar que existe uma masculinidade tóxica, porque homens são mais propensos a atos de violência extrema, então nós também devemos falar dos defeitos femininos, como por exemplo a violência relacional. Embora seja verdade que homens cometam mais atos de violência física e formas de violência que resultem na morte direta, homens e mulheres não são diferentes em termos de violência, quando nós consideramos todos os tipos de violência, como por exemplo a violência relacional mais comum em mulheres. O que é a violência relacional? Dando um exemplo de algo que acontecia com a minha irmã quando ela era criança, e que é talvez o tipo mais comum de violência cometida por meninas na infância e adolescência, é eu tenho 2 amigas e aí de repente eu brigo com uma delas. E aí eu falo, não sou mais sua amiga, eu não vou mais falar com você, eu não vou mais olhar na sua cara. E a minha outra amiga, essa terceira, ela também não vai mais falar com você, não vai mais olhar na sua cara, porque se ela falar com você, eu também vou parar de ser amigo dela. Então, ela não encerra apenas uma amizade com a outra garota, mas ela provoca o isolamento social total dessa outra garota. Além, é claro, das fofocas e outras formas de. No senso comum, pode parecer estranho ser chamado de violência, mas o objetivo, a função desses atos é uma forma de violência, sim. É prejudicar outra pessoa, causar dano a ela. Além disso, a feminilidade, o jeito feminino, né, é muito característico da dependência, o depender dos outros para tudo. Então, o próprio feminismo muitas vezes ele não fala, nós mulheres somos iguais aos homens, então nós não precisamos de ajuda, nós vamos conseguir as coisas com o nosso próprio mérito. Não, ele fala,
Da mesma forma que o machismo vai falar, a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem e, portanto, deve ser protegida, nós devemos dar as coisas para elas, nós devemos facilitar as coisas para elas, o feminismo vai dizer as mulheres são socialmente desprivilegiadas e, portanto, o Estado tem a obrigação de facilitar a vida delas, de fazer as coisas por elas, para que elas possam ter uma vida mais confortável, mais igualitária, seja lá o que o feminismo entende por igualitário, e a definição deles de igualdade é bem estranha, mas não importa muito se você é machista, feminista ou o que quer que seja, existe um certo incentivo para que as mulheres sejam dependentes. Inclusive, quando a gente lê o livro Misogyny, The Male Malady, do David Gilmour, ele, ele descreve a misoginia, o ódio que os homens têm pelas mulheres, não como um ódio diretamente à mulher, ao sexo feminino, mas há várias características da feminilidade, e uma delas sendo a dependência que as mulheres demonstram. O homem deve sustentar a mulher, deve provar que ele é digno do amor dela, deve provar que ele é um bom provedor e não sei mais o que, mas a mulher parece não ter uma obrigação recíproca, a não ser que essa obrigação seja imposta socialmente pelo tal do patriarcado. A questão da instabilidade emocional, de uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, também é uma característica negativa que nós podemos associar à feminilidade. E várias dessas características de instabilidade, dependência e algumas outras que poderiam coletivamente ser chamadas de infantilidade. É muito interessante que em várias culturas, inclusive culturas que aparentemente nunca tiveram contato entre si e que não pode ser considerado um resquício de uma cultura comum anterior, mas crenças que se desenvolveram de forma independente em lugares e épocas diferentes, é de que existem homens de verdade e existem os meninos. É, o homem ele é um adulto que é algo diferente da criança. O homem ele não é um menino, são coisas diferentes. Mas não existe uma diferença entre a mulher adulta e a menina. A, a feminilidade, o estado de mulher adulta, ela é simplesmente uma continuação da infância. Então as mulheres seriam infantis. Hoje é isso. Se gostaram, curtam. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem com os amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para receber as atualizações. É, entre na minha página do Facebook, na descrição desse vídeo. No Facebook, às vezes eu acabo sendo um pouco mais ativo, porque eu posso compartilhar, eu posso simplesmente escrever um texto, que é algo bem mais rápido e mais simples do que fazer esses vídeos. Ajude a perpetuar, dar continuidade a esse projeto fazendo uma doação no Patreon ou no link da descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.